Mas o movimento circular é o final da nossa cinemática, antes da gente entrar em leis de Newton, e a gente só vai mudar mesmo a maneira de trabalhar, né? Porque antes a gente estava trabalhando com movimentos retilíneos uniformes, né? E agora a gente vai trabalhar com movimento curvilíneo. Então nós vamos definir o que é esse movimento curvilíneo, tá? E depois a gente vai ver a matemática da coisa, tá? Então é o seguinte. Antes da gente começar, vamos só lembrar o que a gente já viu assim, em questão de classificação de um movimento. Imagina um corpo aqui, ó, que ele tá se movendo ao longo de uma linha reta e você observa uma velocidade para ele. Essa velocidade aqui, velocidade v, ela se observa ela é constante. Então a gente sabe que esse tipo de movimento a gente classifica, né, como movimento retilíneo uniforme. É o nosso MRU clássico, certo? Se a gente observa isso aqui, ó, a gente vê um corpo com uma certa velocidade, mas ela não é constante mais. Ela está aumentando, então a gente define, a gente mostra isso. Que isso? Tentando travando aqui. A gente olha para essa velocidade. Que doideira. Não está deixando eu apagar, mas não. Ai, ai. Pera aí. Agora eu vou brigar com esse trenzinho aqui. Vamos ver se você não deixa eu apagar. Quando você olha para a velocidade, essa velocidade está aumentando com o tempo. Então a gente acaba escrevendo, né, colocando uma certa aceleração que vai apontar ou não, né? Se estiver aumentando, vai apontar na mesma direção da velocidade. Esse movimento, a gente fala que é um movimento retilíneo uniformemente acelerado, lembra? Né? Porque a velocidade e a aceleração estão apontando para o mesmo lugar. Se, por acaso, a gente tem uma aceleração contrária à velocidade, apontando para o lado contrário da velocidade, a gente fala que é um... Ah, deixa eu só mudar isso aqui, né? Aqui é uniformemente. Só para lembrar. Esse aqui vai ser o movimento retilíneo uniformemente retardado. Nesses três tipos de movimento, a trajetória é reta, né? O corpo se move ao longo de uma linha reta. Então, essa aceleração que a gente estava trabalhando antes, a gente tem que dar um nome especial para ela agora. Agora ela vai chamar aceleração tangencial, porque ela vai tangenciar a trajetória. E essa velocidade também é uma velocidade tangencial, tá? Por que a gente agora precisa dar esse nome? Eu sempre falo com os alunos o seguinte: se não tiver nenhum Henrique na sala, além do Henrique, ele não precisa de sobrenome, né? Ninguém precisa chamar ele de Henrique Alves, se só tiver ele de Henrique na sala. Agora, a partir do momento que tiver dois Henriques, vai ter que se definir o sobrenome, né? Por exemplo, eu nunca vou chamar de Túlio Lemos, Túlio Abud, eu nunca tive xará na sala. Agora, Gabriela, por exemplo, Gabriela é um nome que é mais comum do que Túlio. Com certeza, né? Gabriela Tiradentes. Já tive 9 no cursinho. 9 Gabrielas? 9 Gabrielas comigo. Nossa senhora. E olha que Gabriela não é tão comum assim, né? Que Júlia é o mais comum de todos, eu acho, né? Então, assim, você precisa de um sobrenome. Então, antes era só aceleração, porque não tinha mais de uma. Agora não, agora a gente vai ter que chamar de aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, a função dela, que a gente sabe, é aumentar ou diminuir o módulo da velocidade. Então, ela agora é chamada aceleração tangencial. Ela aumenta
ou diminui o módulo, o valor da velocidade. Que você pode chamar de velocidade tangencial ou velocidade linear, tá? Tanto faz, ou linear. Tanto faz, tá? Nesses movimentos, então, que a trajetória era uma linha reta, a gente não tinha mais do que uma aceleração. Agora, no movimento circular, a gente tem um corpo dando uma voltinha, né? Fazendo uma trajetória circular de raio R. E nessa trajetória circular de raio R, além da velocidade tangencial dele, obrigatoriamente ele vai ter que ter uma aceleração, que não é aquela aceleração tangencial. É uma aceleração que existe para puxar o corpo para o centro da trajetória. Então é uma aceleração que a gente chama de centrípeta. Essa aceleração centrípeta ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com a velocidade. Então, ela está aqui só para fazer o corpo fazer uma curva. Ela não está aqui para aumentar nem diminuir o valor da velocidade. Tá? Então, é da seguinte forma. Todo corpo em trajetória circular tem uma velocidade tangencial e tem uma aceleração centrípeta. A velocidade tangencial ela sempre vai tangenciar a trajetória. E a aceleração centrípeta sempre vai puxar o corpo para o centro. Então, por exemplo, esse corpo está se movendo. Quando ele estiver aqui embaixo, a aceleração centrípeta dele vai estar apontando para o centro, por causa, olha o nome, centrípeta, aquilo que procura o centro. E a velocidade tangencial dela vai estar tangenciando a trajetória. Uma faz um ângulo de 90 graus com a outra. Para que serve então essa aceleração centrípeta? Que não existia aqui. Nos movimentos retilíneos, movimento retilíneo acelerado, retardado ou uniforme, né, pelo fato de ser retilíneo, a gente tem uma aceleração centrípeta zero. Sempre que o movimento é retilíneo, a aceleração centrípeta vai valer zero. A aceleração centrípeta só serve para o corpo fazer curva. Então, ela não muda o módulo da aceleração, da velocidade. Certo? Então, a gente tem a aceleração centrípeta. Só muda a direção e o sentido da velocidade. Ok? E da seguinte forma, a aceleração centrípeta ela sempre é perpendicular à velocidade tangencial, sempre. A velocidade tangencia a trajetória do círculo e a aceleração centrípeta puxa o corpo para o centro. Sem aceleração centrípeta não tem movimento circular. Mas pode ter tangencial? Pode. Pode ter tangencial. Eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Eu vou colocar 3 exemplos aqui. Quer ver? Imagina que você olha para essa bolinha aqui e aí você vai vendo que durante o movimento circular dela, a velocidade dela não muda, continua sempre a mesma. Então você vai olhando ela, você olha ela aqui, ó. Ela tem uma velocidade v, você olha ela de novo, ela vai ter a mesma velocidade v. Então, se ela tiver a velocidade de rotação dela constante, significa que não existe aceleração tangencial ali. Só existe aceleração centrípeta. Tá? Então, você está olhando, o sentido de rotação dela é para cá, né? Então, aqui, por exemplo, T0, aqui T1 e aqui T2.
E aí você vai vendo velocidade constante. Significa o quê? Que existe uma aceleração centrípeta diferente de zero e existe uma aceleração tangencial igual a zero, né? Porque o módulo da velocidade não está mudando. Eu preciso, obrigatoriamente, ter uma aceleração apontando para o centro, porque senão a velocidade não vai mudar em direção e sentido. Então, sempre eu vou ter uma aceleração apontando para o centro da trajetória, que vai só fazer o corpo mudar a direção e o sentido. Tá? O que faz essa aceleração centrípeta? É uma força qualquer. Tá? Por enquanto a gente não está interessado nisso, é uma trajetória de raio R, mas existe uma força puxando esse corpo para o centro. Pode ser uma força gravitacional, se for a Lua girando em torno da Terra. Pode ser uma força de tensão, se for, né, um barbantezinho puxando o objeto em direção ao centro. Tem várias opções, mas o que interessa para a gente é isso aqui. Ó. Não tem tangencial porque a velocidade está de módulo constante. Tá, agora imagina que você observa o movimento, né, e esse corpo aqui, ó, aqui ele tem uma certa velocidade. Aí a hora que você olha ele um pouquinho depois, vou colocar ele aqui, ó. Nesse ponto a velocidade dele está tangenciando, mas ela está bem maior. Vamos supor, tá aqui, ó. Ela já aumentou um pouco de tamanho. Então eu vou chamar de V, vou chamar de V'linho. E aí você olha para o corpo de novo, alguns instantes de tempo depois, a velocidade dele aumentou bastante. Tá? Eu vou chamar de V duas linhas. Então aqui o T igual a zero, aqui no tempo T' e aqui no tempo T igual a duas linhas. Para isso acontecer, para que o corpo comece a girar, né, cada vez mais rápido, não adianta eu ter somente aceleração centrípeta, porque ela não consegue provocar esse aumento do módulo da velocidade. Para isso acontecer, eu preciso, além da aceleração centrípeta, colocar aqui, eu preciso ter também uma aceleração tangencial. Então, por isso que eu preciso agora do sobrenome, tá vendo? Porque se eu falar, o corpo tem aceleração, qual? Tangencial ou centrípeta? A tangencial ela vai apontar sempre na mesma direção da velocidade. Pode ser no mesmo sentido ou pode ser no sentido contrário, mas é na mesma direção. Tá vendo? Isso faz com que a velocidade do corpo, nesse caso, aumente. Consequentemente, a aceleração centrípeta nesse corpo também vai aumentar com o tempo. Vou mostrar por quê. Tá? Então, não só a velocidade aumenta, né, mas quando a velocidade aumenta, também a aceleração centrípeta que age sobre aquele corpo também vai aumentar. Tudo isso provocado pela aceleração tangencial. Por quê? Então, deixa eu colocar aqui. A velocidade aumenta. Se eu estou no movimento circular e a velocidade aumenta, a aceleração centrípeta é diferente de zero e a aceleração tangencial, nesse caso, também é diferente de zero. Por que a aceleração centrípeta também aumenta? Porque se eu for calcular a velocidade, né, vamos lembrar como é que calcula a velocidade mesmo? Velocidade escalar, tá? Velocidade escalar é distância sobre tempo. Quando eu estou dentro de um círculo, a velocidade escalar pode ser calculada como 2πr, que é a distância quando você dá uma voltinha no círculo, dividido pelo tempo. Tá? Se eu quiser calcular, então... lembrando que como isso aqui é um movimento cíclico, né, igual a gente viu nas ondas, se é um movimento cíclico, o tempo eu posso chamar de período. Que é o tempo para eu dar uma volta. Tá? Então eu posso escrever a velocidade linear, a velocidade tangencial ou linear, como 2πr dividido pelo período.
Tá, isso aqui é uma fórmula. Depois eu coloco todas as fórmulas juntinhas para vocês. Tá, isso aqui é uma das fórmulas. Quando eu quero calcular a aceleração centrípeta, eu posso calcular como v ao quadrado sobre o raio. Não vou demonstrar isso para vocês porque envolve vetores, não é a nossa ideia. Tá? Mas é só para mostrar aqui. A aceleração centrípeta, ela é diretamente proporcional à velocidade linear. Então, quando a aceleração tangencial... ninguém perguntou, mas a aceleração tangencial se calcula da mesma forma de sempre, tá? Só coloquei o sobrenome, o que não muda a característica dela. Ainda é ΔV sobre ΔT, tá bom? Como a velocidade aumenta, então a aceleração centrípeta também vai aumentando com o tempo, tá? Começa pequena, vai aumentando, e à medida que esse corpo continuar dando voltinhas, eu vou estar aumentando a velocidade. Se a aceleração centrípeta fosse contrária à velocidade, o corpo estaria freando. Só a única diferença. Tá bom? Deixa eu só... A gente vai fazer um quadrozinho aqui agora. Quer ver? Para classificar todos os movimentos que a gente tem até hoje. Com base nas acelerações. Tá? Então aqui, ó, aceleração tangencial, aceleração centrípeta. Quando a aceleração tangencial é zero e a aceleração centrípeta é zero, como é que chama o movimento? As duas acelerações são zero. MRU? MRU, isso. MRU. Se por acaso a aceleração centrípeta for zero e a aceleração tangencial for diferente de zero, a gente tem um MRUV. Aí ele pode ser acelerado ou retardado, né? Depende do sinal da aceleração em relação à velocidade. Tá? Vocês lembram, né? Mais V e mais A, ou menos V e menos A, a gente tem um movimento acelerado. Só que agora lembra de que é uma aceleração tangencial. Se eu tiver mais V e menos A, ou menos V e mais A, vou colocar aqui, mais V e menos A, ou menos V com mais A. Tangencial, né? A gente tem um movimento retardado. Tá? Quando a aceleração centrípeta é diferente de zero e a aceleração tangencial é zero, como é que chama? MCU? MCU, movimento circular uniforme. Só a centrípeta que tem um certo valor, a tangencial não. A tangencial é zero. Então ele é um movimento circular uniforme. E se as duas forem diferentes de zero, a gente tem um movimento circular uniformemente variado. E aí serve a mesma regra daqui de baixo, tá, gente? Esse movimento circular uniformemente variado ele pode ser ou retardado ou acelerado de acordo com essa relação aqui. Tá bom? Então, vamos colocar aqui um asterisco, ó, nesses dois, porque a gente pode ter um movimento acelerado ou um movimento retardado, de acordo com os sinais de velocidade e aceleração. Né? Tranquilo? Então, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimentos possíveis, né? Porque dentro de cada uniformemente variado, a gente tem duas possibilidades, de acordo com as acelerações que a gente pode ter. Tranquilo? Entenderam isso aí? Só conceitualmente falando. Sim. Sim. Então tá de boa. Vamos ver os valores aqui, né? Como é que funciona cálculos.
Vamos lá, aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Pode ser a Terra, a Lua em torno da Terra ou a Terra em torno do Sol, tá? Que são movimentos praticamente circulares. Não são totalmente circulares, mas são quase circulares, né? Então, imagina que a Terra em torno do Sol. Né? O Sol ele está quase no centro, mas não está, né? Está um pouquinho deslocado, mas a gente finge que está no centro. E aí a gente tem um raio orbital de 150 milhões de quilômetros para a Terra. Mais ou menos, 149 milhões, alguma coisa. Tá? A gente pode trabalhar com período, frequência, tudo igual que a gente tinha antes. Vamos só lembrar. O que é o período? O que significa o período? Como é que é mesmo? Uma coisa para as ondas que a gente já viu. É o tempo para uma volta. Ou para um ciclo, para uma volta, né? Para uma oscilação quando é onda. Frequência. Qual que é a diferença? Número de voltas dado em um período? Número de voltas dado por unidade de tempo, né? Número de ciclos por unidade de tempo. Então você pode falar a frequência a cada segundo, a frequência a cada mês, mas geralmente se usa por segundo, né? Então, por exemplo, se o período for em segundos, a frequência vai ser em 1 sobre segundo, em hertz. Né? Então, lembrando que a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Mesma coisa que a gente já viu, todo movimento cíclico vai aparecer isso aí. Só que, pensa só, se eu quiser calcular a velocidade orbital da Terra, né, falar assim, qual que é a velocidade orbital da Terra? Eu tenho que pegar, né, essa distância toda que ela percorre e dividir pelo período dela. Posso fazer, né? Velocidade tangencial, velocidade linear da Terra, é 2πr dividido pelo período. Ou você pode escrever também, né? Como a gente sabe que 1 sobre período é frequência, você pode escrever que é 2πr vezes a frequência. Tá? Isso também é possível. Tá? Porque você finge que tem um 1 aqui, 1 sobre período é o f, e aí virou... Oi? A imagem aqui tá meio embaçada, não sei se é só aqui. Pra vocês também estão, gente? Ou não? Pra mim também tá. Deixa eu ver se a qualidade aqui dá... Será que minha internet tá ruim? Eu tô embaçado mesmo aqui. Melhorou não? Deixa eu... Dessa internet que tá ruim, peraí. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta. Tem coisas abertas aqui. Deixa eu fechar. Também deixa eu tirar aqui, né, o update do Windows. Eu acho que agora deu uma melhorada, Bud. Eu pausei aqui. E agora, melhorou? Eu acho que sim. Eu acho que deu. Agora, olha só. Agora tá de novo. Uhum. Agora tá bom? Devia estar baixando alguma coisa. Ah, tava baixando mesmo. Agora melhorou? Tá dando pra ler direitinho? Sim. Tá. Então, beleza. Sim. Então vamos lá. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil, em vez da gente, por exemplo, suponha que eu não tenho o período todo. Suponha que eu queira calcular a velocidade orbital da Terra, tipo, só até esse ponto aqui. Como é que eu calcularia a velocidade da Terra até esse local aqui? Qual que seria a matemática disso?
já que eu não tenho o período todo? Supondo que ela é constante, para ficar mais fácil. Como é que você faria, Henrique, isso aqui? O cara te fala, ó, beleza, a Terra veio desse ponto aqui em t igual a 0, até esse ponto aqui igual a t1 qualquer, né, em 3 meses. Como que você calcularia a velocidade orbital dela? Velocidade orbital seria a velocidade linear dela? Essa velocidade v ali. Eu ia ver se tem o valor do raio, Hum. aí eu ia descobrir o valor da circunferência. Aí eu ia tentar descobrir mais ou menos quantos graus que ela se movimentou nesse meio tempo. Porque para você calcular a velocidade disso aqui, você teria que pegar o quê? Você teria que pegar essa distância aqui, né? Que ela andou. Não dá para você calcular com tudo, né? Mas dá para você ver a regra de 3, né? Com certeza. Se eu quiser saber a velocidade linear da Terra, eu poderia fazer. Linear é o v, tá? Eu poderia fazer, né, a distância d dividido pelo t1 menos t0, né? Pelo t1. O t0 ali eu coloquei como zero. Só que calcular essa distância, já que é o comprimento de um arco, pode ser difícil. Por isso que quando a gente trabalha com um movimento circular, é mais fácil trabalhar, em vez de trabalhar com distâncias, trabalhar com ângulo. Eu posso, em vez de falar, a Terra andou tantos metros por segundo, eu posso falar assim, não, a Terra andou tantos graus por segundo. Né? Então, em vez de eu falar em velocidade linear, eu posso falar também em velocidade angular. Só que a velocidade angular não é vetorial. Você vai no máximo indicar o sentido de rotação para ela aqui. Tá? A velocidade angular é o W, ou ômega. O certo seria ômega, mas fazer a letra ômega é muito ruim. Você tem que fazer assim. Ó. Na verdade, ela é uma bundinha, assim, parece uma bundinha, tá vendo? Você faz o trem assim, ó. Nunca sai certo. Então eu faço sempre o W. Qual que é a diferença de V para W? Toda vez que aparecer o V, é a velocidade tangencial ou velocidade linear. É aquela velocidade que é medida em metros por segundo. É aquela velocidade que é vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Quando te pedir o ômega, o exercício está querendo a velocidade angular. Só que em vez de ser metros por segundo, como é angular, qual que é a unidade de ângulo? Radiano por segundo. Né? E essa aqui é uma grandeza que é sempre escalar, então não vai ter nunca um vetorzinho para te encher o saco. Então, ó, velocidade linear é o v, ela é em metros por segundo, é uma grandeza vetorial. Velocidade angular, ela é em radianos por segundo, é uma grandeza escalar. E as duas se relacionam. E a relação entre as duas não é nem um pouco difícil. Presta atenção. Se eu quiser calcular a velocidade linear de uma volta inteira, igual o Henrique falou, eu faria 2πr, que é a distância total, dividido pelo período. Se eu quiser calcular a velocidade angular, que é o ângulo todo percorrido quando um objeto faz uma volta em um círculo, quanto de ângulo ele percorre quando ele dá uma volta inteira no círculo? Quanto de ângulo ele percorre, gente? 360, 2π. 2π. A gente não usa graus, né? Ele percorre 2π radianos em um período de tempo t. Olha só, velocidade linear é 2πr sobre o período. A velocidade angular é 2π sobre o período. Se eu pegar a velocidade angular e multiplicar por um raio, o que acontece? Ela vira velocidade linear, não vira?
Sim. Então, a velocidade linear é simplesmente a velocidade angular vezes o raio. A única diferença entre elas, né, é um raio de multiplicação aí. Vocês não estão achando nada estranho nessa equação minha aqui, não? Não. Olha só, velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Velocidade linear é metros por segundo. Velocidade angular é radianos por segundo. Se eu multiplicar isso pelo raio, que é em metros, não dá certo. E aí? Tem um radiano sobrando aqui. Por quê? O professor de geometria já explicou isso para vocês? Radiano é uma grandeza adimensional. Radiano não existe. É uma invenção. Tá? Então, você pode falar que a velocidade linear de um objeto é metros por segundo. E você pode também falar que a velocidade angular de um objeto é 1 sobre segundo. Por isso que ela também é chamada, em alguns casos, de velocidade angular ou frequência angular. O que é 1 sobre segundo? É hertz, tá vendo? Então, pode aparecer radiano por segundo ou pode aparecer 1 sobre segundo. Eles são equivalentes. O radiano está aqui só para preencher nossa mente. Porque para a gente ficaria muito estranho falar que era só 1 sobre segundo. Certo? Tranquilo? Certo. Tranquilo. Eita, esqueci de... Então, frequência angular e velocidade angular é a mesma coisa, Mesma né? coisa, mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então vamos lá. Até agora, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio. Velocidade linear pode ser escrita como 2πr sobre o período ou pode ser escrita como 2πr vezes f. Então a velocidade angular é 2π sobre o período, mas também pode ser escrita como 2πf. Sempre a diferença de uma para outra é o raio. Então toda vez que eu pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, eu caio na velocidade linear. Angular vezes o raio é a linear. Ou seja, a aceleração centrípeta também pode ser escrita de outra forma, né? V ao quadrado, o que é V? V é ômega R. Deixa eu colocar sempre o mesmo raio aqui para não ficar feio. Sempre o raio minúsculo. Então, ó, só substituir V ao quadrado, ômega vezes R ao quadrado. Então fica ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, dividido por R. Eu corto um R com o outro. Eu também posso escrever a aceleração centrípeta, se precisar, vai que precisa, como ômega ao quadrado vezes R. Ok? Então a gente tem muita fórmula no movimento circular. Geralmente é por isso que o aluno se perde, porque tem muita coisa para decorar. Além dos conceitos, além das várias acelerações, né? E aí ele vai se perdendo. E tem mais uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas, mas eu já posso citar para vocês porque vocês já viram no cursinho. Quando eu tenho um objeto fazendo um movimento circular, né, e a gente sabe que tem pelo menos uma aceleração, que tem pelo menos uma aceleração tangencial, uma aceleração centrípeta, puxando o corpo para o centro, né, ele tem que ter uma velocidade linear. Velocidade angular eu não represento, se você quiser colocar assim, ele está girando para cá. Beleza. Eu tenho que ter pelo menos uma aceleração centrípeta. Acontece que para ele ter essa aceleração centrípeta,
tem que existir o quê? O que que gera aceleração? O que que gera aceleração, gente? De onde que vem toda aceleração? Um caboquinho de peruca branca que falou. O que que gera aceleração em um corpo? Força, né? Lembram disso? Só pode existir aceleração quando existe força. Então, se existe uma aceleração centrípeta apontando para o centro, é porque tem alguma força centrípeta puxando esse corpo para o centro. Tá? Então, existe sempre uma força. Essa força é uma força centrípeta. Como que eu calculo a força centrípeta? Igual toda força. Força é massa vezes aceleração. Só que como eu quero uma força centrípeta, eu vou pegar a massa desse corpo e multiplicar pela aceleração centrípeta. Ah, como é que eu calculo a aceleração? Está aqui a aceleração centrípeta. Você pode calcular de várias formas. Então sempre, acho que tem um probleminha da lista só que eu coloquei com isso aqui, tá? Que vocês vão precisar lembrar que força é igual a massa vezes aceleração. Ah, e tem força centrífuga, Abud? Não, não existe força centrífuga. Existe sempre uma força que puxa o corpo em direção ao centro da trajetória. Ah, então por que quando o carro faz uma curva, eu acho que eu vou sair da curva? Faz uma curva para a esquerda, eu me sinto meu corpo sendo jogado para a direita. Isso não é força centrífuga, não? O que é isso, gente? Por que quando você está dentro de um carro faz a curva para a esquerda? Lei de Newton. Mas o que é? Como é que chama? Ação e reação? Não. É Inércia. 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 Porque quando você vai fazer uma curva para a esquerda, a tendência do seu corpo é manter o movimento retilíneo uniforme. De dentro do carro, você acha que você está sendo jogado para a direita, mas na verdade, seu corpo está só tendendo a continuar o movimento em linha reta, né? É a única coisa que está acontecendo aí. Tranquilo? Alguma dúvida nessas fórmulas e tal? Refrescou a memória aí? Eu vejo que vocês já viram isso aqui pelo menos 2 vezes, né? O Abud, Diga. esse aí não é aquele. Sabe aquela forma que tem mv ao quadrado sobre R? Não é? Ué, aqui. Só você substituir o v ao quadrado sobre r aqui, ó. Eu posso substituir. Né? Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Agora, qual que é a principal maneira que isso aqui é cobrado no vestibulares e no Enem? Quando existe rotação dos corpos, né? Transferência de rotação de corpos. Quer ver? Ó? Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um sitezinho que mostra. Você constrói engrenagens, olha que legal. Você faz um círculozinho, você constrói uma engrenagem. Você faz um círculozinho menor, você constrói outro. E aí você pode dar movimentos para elas. Olha que legal. O que mais acontece em vestibular é você ter transmissão de rotação. Por exemplo, o contato direto é um tipo de transmitir rotação. O que acontece quando eu tenho contato direto entre corpos? O que vocês estão vendo aqui agora? Me descreve o que vocês estão vendo. A velocidade linear é a mesma? Mas é isso que você está vendo? Tipo assim, pensa sua avó olhando para isso. O que ele ia falar? Que o círculo menor, a engrenagem menor é mais rápida? Isso. E outra coisa também que está bem evidente aí.
As duas têm a mesma velocidade? Não, sua avó não sabe o que é velocidade, ela esqueceu já. Que a grande é mais lenta? Não, tá bem. Gente, olha o sentido de rotação deles. Não tá invertido? Assim. Ah, Isso aí já foi questão do Enem, gente. Imagina o negócio falar assim, para que lado que a última vai girar? Né? Quando você tem contato direto entre os corpos, olha só, sempre existe uma inversão do sentido de rotação. Essa maior zona aqui está girando no sentido anti-horário. A do meio no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Sempre o contato direto inverte o sentido do movimento. E a menorzinha sempre vai girar mais rápido, né? Então, nesse contato direto, tirar um printzinho aqui. Nesse contato direto, existe uma inversão no sentido de rotação. E a gente sabe também que quanto menor for a polia, a roldana, a engrenagem, mais rápido ela vai girar. Então, ó, essa aqui primeira está girando para lá, sentido. Isso aqui é anti-horário. Essa aqui vai girar para cá, no sentido horário. E essa aqui vai girar para cá. Mas aí, horário. E essa aqui vai girar para cá, no sentido anti-horário também. Certo? Aí vocês falaram, terminologias, né? Elas têm a mesma velocidade linear. Agora, por que elas têm a mesma velocidade linear? Vocês decoraram isso, não decoraram? Quando o contato é direto assim, a velocidade linear é igual. Então, isso aqui é a transmissão por contato direto. Por quê, gente? Me explica. Vocês só decoraram, eu sei disso. tem relacionado ao número de dentes da. Não, mas tem a ver com os dentes. Me explica por quê? Por que a velocidade linear delas, vou chamar essa aqui de A. Essa aqui tem um RA, essa aqui tem um RB, os raios, né? RC. Então, como elas estão todas em contato direto, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, que é igual à velocidade linear de C. Mas por quê? Prova aberta da UFMG poderia perguntar uma coisa dessa. Prova aberta da Unicamp também poderia perguntar. Da UFO. Por que a velocidade linear é igual? Porque elas percorrem a mesma distância? Porque os dentes são do mesmo tamanho. Ah. Como é um dente que empurra o outro, concorda? Essa aqui que é o nosso motor, né? Essa aqui que é onde está acontecendo o movimento. O dente dela, quando ela sobe, ela empurra o dente da do meio, dessa B aqui. Então, como os dentes são do mesmo tamanho, tem como o dente da B andar mais rápido ou mais devagar que o dente da A? Não. Aí os dentes da B vão girar no sentido horário. Eles vão empurrar os dentes da C para baixo. Como eles são do mesmo tamanho, né? E eles estão encaixadinhos, tem como o dente da C andar mais rápido ou mais devagar que o dente da B? Também não. Então, se não houver escorregamento, se os dentes forem do mesmo tamanho, aí a gente pode afirmar isso aqui. Ó. E se os dentes fossem de tamanhos diferentes, isso seria verdade? Não. Não. Não encaixaria. Não encaixaria também direito, né? E haveria escorregamento, certo? Então aqui a gente pode afirmar isso, né? Que um dentezinho da A, quando ele estiver subindo, ele vai empurrar o dentezinho da B. Vamos colocar de outra cor, ó. Ele está empurrando esse dentezinho da B. E aí eles vão ter a mesma velocidade, né? Por quê? Porque é como se o Henrique tivesse de patins e ele não faz força nenhuma e eu empurrasse o Henrique. Tem como o Henrique andar mais rápido que eu estou empurrando? Ou mais devagar do que eu estou empurrando? Não, não tem. Não, porque eu ia cair. Você não dá conta de ficar em pé no patins, não? Não. Que isso, velho. Patins é bom. É divertido.
Só que não dá para andar em Divinópolis, né? As ruas tudo esburacadas. E aí, quando o dentezinho da B empurra o dente da C, né? Eles também vão ter a mesma velocidade linear. Certo? Então, quando o contato for direto, todo mundo tem a mesma velocidade linear. E aí, como V é igual a ômega R, o que eu posso afirmar? Que o ômega A vezes o RA tem que ser igual a ômega B vezes o RB, tem que ser igual a ômega C vezes o RC. O que isso significa? Que o produto da velocidade angular vezes o raio tem que ser igual. Ou seja, o produto, né? Então é ômega vezes R, ômega vezes R. Quem tiver o R grande, igual o A aqui, ó, então vamos colocar, exagerar assim, ó. O RA é grande. Vamos escrever ele grandão assim, ó. RA, ele é grande. Então significa que o ômega A tem que ser pequeno. Porque isso tem que dar a mesma coisa que o ômega B vezes o RB. E exagerando mais ainda, né? Porque o C tem o menor raio. Então, ômega C vezes o RC. Deixa eu chegar para cá. Opa. Então, quem tiver o menor raio, basicamente, ó, o raio vai diminuindo. À medida que o raio vai diminuindo, o ômega vai aumentando. Então, o menor raio girará mais rápido. E é na proporção inversa, tá? Se, por exemplo, o raio do C for 3 vezes menor que o do A, ele vai girar 3 vezes mais rápido. Tá bom? Isso vale para frequência, isso vale para velocidade angular, vale para tudo isso aí.